Opa, e beleza? Pessoal, esse top 5 era pra sair amanhã, porque eu ia até fazer umas preparações pra poder sair dele amanhã, né? Mas eu acabei adiantando aqui pra sair hoje, porque amanhã eu vou focar muito nos meus estudos, então... Geralmente vocês sabem, minha intro também é sem roteiro, né? Então é bom que eu fale aqui o que eu tenho que falar pra vocês. E eu resolvi trazer esse top 5 aqui, que é um top 5 onde o protagonista realmente passa por grande dificuldade antes de conseguir evoluir, né? Ele não chega e ganha tudo de mão beijada, ele realmente se fode mesmo, como o pão que o diabo amassou. E vamos lá, pessoal, o primeiro manhwa que eu vou recomendar pra vocês, que tá o primeiro da lista, ele é muito pesado, né? Ele é muito pesado, né? Então, se você não tiver estômago para ver o primeiro, pula. Só pega o nome. E vamos nessa e vamos seguir evoluindo. Valeu, pessoal. E pra quem ficou até o final, o próximo top 5 vai ser top 5 de terror, psicológico e horror. A segunda vida é uma vida curativa. Essa é a história de Eugênio, a alma mais pura que já pisou na terra. Por que eles riem de mim? Será que é por causa das minhas roupas? Será que eu sou tão imundo que eles jogam pedras em mim? Por que eles se divertem ao me machucar? Que bom, finalmente eu cheguei em casa, aonde eu teria o amor da minha mãe. Mãe, por que você está brigando comigo? Por que eu não merecia ter nascido? Por que você quer que eu morra? Mãe, eu te amo. Mãe, meu corpo está estranho. Sangue saiu pela minha boca quando eu tossi. Mãe, o que o médico está dizendo? Eu estou doente? Mãe, por que a senhora está me olhando com tanto desgosto? Mãe, eu te amo. Mãe, eu estou com fome. O meu corpo dói. Minhas pernas não me obedecem. Mãe, eu caí. Desculpa, mãe, por ter mijado nas minhas calças. Eu prometo limpar. Desculpa, mãe. Por favor, não me deixe, eu prometo que não vou fazer mais. Será que eu sou um fardo tão grande assim que ela cortou minha língua para não ouvir minha voz? Mãe, eu estou com fome. Mãe, eu te amo. Será que se eu tivesse nascido saudável, a senhora me amaria? Os desejos de Eugênio foram ouvidos por Félin, a deusa da criação, que se comoveu com tanta dor que uma pessoa sozinha pode carregar, e permitindo que ele nascesse na família felina, que era um símbolo da espada que lutava na linha de frente para a proteção do mundo. Dessa vez, Eugênio tem irmãos amorosos, um tio atencioso e pais que se dedicavam a ele. Mas como um choque, Eugênio adoeceu e passando 5 anos doente com uma doença incurável, acamado e vendo seu corpo definhando lentamente. Isso foi por 5 longos anos. Dizem que quando você está prestes a morrer, vemos as nossas vidas passar pelos nossos olhos. E Eugênio viu a sua história lamentável de uma das suas vidas passadas. Junto com as memórias vinha a promessa da deusa Felin, prometendo para ele que ele não sofreria mais nessa vida. E com essa visão do seu passado, seu corpo foi recuperado, como um milagre. Tudo graças à deusa Felin. Assim que o corpo dele se recuperou, Eugênio foi treinar esgrima com seu tio. E como seu pai adoeceu, a família estava passando por uma grande crise. E seu tio-avô veio usar isso contra Eugênio e seu tio que estava treinando, menosprezando ambos. E seu tio havia fugido para virar um médico. Isso foi uma desonra para a família. E pelo Eugênio também ter adoecido e agora estão querendo segurar uma espada os dois. Eugênio sempre foi acostumado a dar a segunda face para apanhar, mas dessa vez ele iria revidar. Só que as suas transgressões tiveram punições. O seu irmão mais velho, que agora assumiu o lugar do seu pai, deixou-lhe 1 mês em reclusão sem segurar a espada. Em seu quarto, Eugênio não achou que estava honrando a deusa Fênix pela sua segunda chance que ela deu para ele. Então algo veio em sua mente, dessa vez ele seguiria os passos da sua salvadora, virando o mago e deixando seu passado para trás. O executor. Existe apenas 2 espécies no plano de batalha, os bons e os maus. Os bons falham quase sempre, devido a circunstâncias previstas, que fazem com que o mal muitas vezes seja bem sucedido. Ganjiu era um herói da igualdade, os heróis que literalmente evitavam de matar vilões, e junto com a sua equipe eles finalmente capturaram Huang, que era o vilão mais cruel do mundo, mas o preço que eles tiveram que pagar para capturar Huang foi muito caro. Todos os membros do grupo de Ganjiu morreram naquela batalha, mesmo com todas as células do seu corpo desejando vingança por uma promessa que eles fizeram antes de iniciar aquele confronto. Ele não poderia finalizar aquele monstro ali. Ganjiu deixou na mão do Estado para concluir sua vingança. Huang foi condenado à pena capital e ele foi mandado para Hukaluz, que era uma prisão para os vilões mais perigosos do mundo, para que eles esperassem a sua sentença de morte. Ganjiu tinha um irmão mais novo e ele trabalhava como um dos agentes de Hukaluz. Para acalmar o seu irmão, ele resolveu avisá-lo quando seria a execução de Huang, para que ele pudesse chorar pelos seus amigos que morreram em batalha. Só que Ganjiu nem teve tempo de secar as suas lágrimas pelo que aconteceu com seus amigos, e agora ele está tendo que enterrar o seu próprio irmão. A diretora da prisão veio prestar suas condolências a ele e mostra para ele como o irmão dele morreu. Quando estava tendo a execução, uma misteriosa queda de energia fez com que o supressor de poderes de Huang fosse desativado. E como uma forma de deboche, Huang matou o irmão de Ganjiu.
Por causa dessa queda de energia, todos os presos de Ryulukus estavam livres e não tinha ninguém naquele mundo além de Ganjiu para suprimir os presos. Naquela prisão havia 5 andares. No primeiro andar havia 300 pessoas que poderiam ser considerados serial killers. No segundo andar do subsolo havia pessoas que poderiam botar uma cidade em perigo. No terceiro andar do subsolo havia pessoas que poderiam botar uma metrópole inteira em perigo. Já no quarto andar havia 10 pessoas que poderiam colocar nações em perigo. Já no quinto andar, havia 3 pessoas que poderiam colocar o mundo inteiro em perigo. Depois de ouvir essas instruções, Ganjiu, ele foi para a prisão. Só que ele pediu um favor. Ele não queria ir como herói, e sim como agente de execução. Irmãos e companheiros de equipe, aonde vocês estejam nesse momento, eu peço para que vocês virem o rosto, já que eu vou pecar. Eu sou o castigo enviado de Deus. Se vocês não tivessem cometido pecados tão grandes, Deus não teria enviado um castigo como eu. O último aventureiro. Entre aquele silêncio que pairava no ar, o medo era tão escaldante que dava para ouvir o som dos corações batendo. Toda a linha de frente dos heróis caíram para o Rei Dragão. Agora só uma pessoa está carregando esse peso nas costas. O último aventureiro é o Palmer. Mesmo ele sendo muito forte, todos ali foram aniquilados. E depois de tanta morte, a única coisa que eles conseguiram fazer foi arrancar uma das 3 cabeças do Rei Dragão. É o Palmer, esperando a sua morte lenta por causa de uma hemorragia. Ele pensou que se ele tivesse mais tempo, ele conseguiria resistir mais. O último sobrevivente tem um peso muito forte, já que ele precisa carregar lembranças de quem morreu. Essa foi o fim da última esperança da humanidade. Talvez Deus resolveu dar mais uma chance para o Palmer, fazendo ele retornar 3 anos no passado, antes do acontecimento que levará à aniquilação da humanidade. O Palmer, ele era um escravo na época, e por isso ele demorou muito tempo para evoluir, mesmo ele sendo um gênio. Por causa do tempo que ele perdeu como escravo, isso fez ele demorar muito para evoluir. E dessa vez ele não vai esperar a abolição da escravidão para que ele possa ser livre. Se as suas memórias estiverem certas, ele vai ser comprado por um grupo de aventureiros para ser usado como isca para monstros. E ele sabe o fim trágico que aguarda para os aventureiros que vão comprar ele. E como no seu passado, ele se lembra que todos morreram, mas ele seria gravemente ferido. Quando ele era escravo, ele sempre foi menosprezado pelas pessoas. Porém, agora ele vai fazer de tudo para sobreviver. No seu futuro, ele era um mago elemental de fogo. Demorou muito para ele virar um mago no seu futuro. Só que dessa vez ele não vai passar por isso tudo de novo, mas antes ele precisava concluir aquela dungeon para conseguir sair dela. Uma das habilidades mais fortes que ele tinha era a flecha de fogo. Entretanto, como ele ainda era muito fraco, ele só poderia usar uma vez até recarregar. Só que como ele passou por muita merda na sua época, isso acabou moldando ele. E depois de concluir aquela dungeon, o Palmer sabia que ele teria que relatar o acontecimento na guilda. Ele era um escravo, e ele sabia que se ele metesse o pé, eles iriam caçar ele até matar ele. E por isso ele precisava ir para a guilda mostrar o seu valor para que ele conseguisse a sua liberdade, já que mesmo ele sendo um escravo, ele conseguiu despertar como um mago de um círculo. Quando alguém desperta, automaticamente ela ganha sua liberdade, já que ela é um salvador do mundo. E agora o Palmer vai usar todo o seu conhecimento do futuro para que ele possa evoluir nesses 3 anos, para que quando as portas do juízo final abrirem, ele estará preparado dessa vez. A minha vida escolar fingindo ser uma pessoa inútil. Os olhos são a janela da alma. Quando os humanos conseguiram desvendar os mistérios das almas, logo eles perceberam que dava para usar elas. E foi assim que nasceu Eldian, o nome que era dado ao próximo passo da alma. Quando você desperta a sua Elda, você consegue despertar um poder. No começo todos ficaram maravilhados com esse poder, até que começaram a comercializar as Eldias, fazendo cruzamento genético para poder fazer com que suas crianças despertassem as mesmas Eldias dos seus pais ou até ficassem mais forte ainda. Isso fez com que a elite se mantesse no poder e a ralé ficasse lutando para ter um lugar na mesa. Jin Sung era um estudante normal. Infelizmente a sua Eldia era de rank F. Isso fez com que ele tivesse um alvo em suas costas, onde os alunos passavam a agredi-lo e humilhá-lo de todas as formas possíveis. Isso fez com que Jin perdesse qualquer tipo de vergonha na cara, suprindo seu ego para sair das situações difíceis que ele era obrigado a entrar. Depois de mais um dia infernal na qual as pessoas chamavam aquele lugar de escola, o professor veio contar novidades para os alunos. Agora a escola seria avaliada por um sistema militar. Isso fazia com que o governo testasse os alunos para saber qual deles seria útil para eles. Agora os alunos não passariam mais de ano, eles teriam que passar por testes militares para ver se eles conseguiriam passar de ano. Cada professor seria responsável por uma sala só, e conforme os rankings dos alunos, eles iriam receber patentes. E quanto mais eles evoluírem, mais sua patente aumentaria, e eles ganhariam muitos benefícios também. Jin viu todos os alunos receberem as patentes, mas ele foi deixado de fora. E como ele era o único rank F da escola, ele não receberia nenhuma patente. E depois de passar por mais uma humilhação, ele não teve nem tempo de pensar, já que iria começar um teste, já que teria um representante do governo lá para ver os alunos. Eles teriam que passar por um teste de pega-pega com o 3º ano.
onde só tinham os melhores da escola. Jin, no meio daquele teste, ele se lembra um pouco do seu passado, quando ele era criança e descobriu que seus pais morreram no assalto, e ele teve que fazer o reconhecimento do corpo deles. E após sair do funeral, ele descobriu que o juiz passou a sua guarda para os seus tios, que amavam descontar suas frustrações nele, e faziam ele de saco de pancada todos os dias. Jin sempre usava roupas de frio, mesmo no calor, para esconder as manchas de agressões no seu corpo. Isso fez com que ele não criasse laços com ninguém, e virando um alvo fácil para valentões. E ele era agredido tanto na escola quanto em casa. Ele já era acostumado com isso, ele sempre foi acostumado a receber o pior das pessoas. E voltando para sua casa, ele encontra um cachorro. Ele pensa até que foi seus pais que levou aquele animal a seu caminho. E depois de muita insistência, o seu tio acabou deixando ele ter esse pinguinho de alegria. Na verdade, eles queriam que ele se apegasse ao cachorro para no fim tirar dele de novo. E depois de matar sua única fonte de alegria, os seus tios resolveram contar para ele. Na verdade, seus pais não morreram no assalto, e sim foi eles que mataram seu pai. E além deles matarem um cachorro, Jin teve que ouvir que os seus tios mataram seus pais. E depois daquele choque, ele acabou despertando a sua Elda. Na verdade, não era de rank F, e sim de rank S. Era uma Elda de assassino, de uma pessoa que não tem mais nada a perder. O espadachim gênio da academia. Através de uma chuva tão pesada que os seus pensamentos já não eram mais ouvidos, uma batalha se encerrava. Uma batalha entre anjos, que eram demônios, e os humanos. 20 anos atrás, um ser chamado Aiut, junto com ele veio mais outros dois. Depois de sua aparição, eles causaram destruições inimagináveis. Eles eram os últimos 3 gigantes que viviam na Terra. Mas a humanidade, mesmo sendo fraca, elas revidaram. E depois de tanta morte e dor e destruição, Ronan, vendo o corpo de seus companheiros, ali finalizou aquele que foi chamado de Aiut. Mas aquela batalha ainda não havia acabado. Ele ainda precisava passar pelos corpos de seus companheiros. O nosso protagonista estava entre a vida e a morte, naquele lugar sombrio e cheio de dor. Ele escuta uma voz silenciosa da sua comandante. E sua comandante ficou bem intrigada do nosso protagonista ter sobrevivido àquele lugar infernal. Ao ouvir da boca do nosso protagonista que finalmente aquele demônio havia sido morto, a sua comandante começa a chorar. Mesmo nosso protagonista morrendo aos poucos, ele se arrepende de nunca ter dado ouvido à sua irmã, de nunca ter entrado numa academia e ter treinado. Ele tinha um talento nato, mas ele nunca treinou, mesmo com a sua irmã insistindo. Ele sente muito que deveria ter ficado mais forte para que menos pessoas pudessem morrer nessa guerra infernal. E ele até pensou que poderia ter salvo a sua irmã também. E tudo o que restava para ele era arrependimento. Depois que a comandante do nosso protagonista ouviu as lamentações dele, os dois sentados esperando a sua morte chegar, porque ambos estavam entre a vida e a morte, a chuva havia parado. E do nada ambos escutaram um som horrível. E quando eles olharam para cima, naquele céu limpo, viu um anjo de 8 asas. E esse ser ele veio para finalizar a destruição do mundo. Já um que quase não tem asa, já é difícil de matar, imagina um que tem 8. Mesmo nosso protagonista entre a vida e a morte, ele foi para cima daquele ser. E a comandante dele, vendo aquele ato de bravura dele, o beija. Mas na verdade não foi um beijo sexy, foi um beijo para passar uma pérola para ele. E quando o mundo foi destruído, nosso protagonista retornou quando ele tinha 10 anos. E ele se lembra tudo o que vai acontecer no futuro. E ele acaba se recordando das últimas palavras que a sua comandante falou. Ela falou para ele que ela achou essa pérola do retorno. E essa pérola só tinha 4 chances. E ela já tinha retornado 3 vezes. E aquela era a última chance. E ela daria para o nosso protagonista tentar retornar. Sendo que ela viu a garra dele na guerra. E ela espera que ele possa finalmente conseguir acabar com esse pesadelo.